Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Qual o seu nome, posto, força e idade? Josué Cerejo Gonçalves, capitão da Força Aérea Brasileira. A minha idade é 81 anos, sou de 1934. Ingressei na aeronáutica em 1953. E é natural de que estado? Do Pará, do Pará, cidade de Belém, Belém do Pará. Qual atividade exercia antes de ingressar na aeronáutica? O que fazia antes de entrar na aeronáutica? Eu trabalhava com o meu pai, porque ele tinha comércio, mercearia, armazém. E depois de trabalhar com meu pai, fui também trabalhar com outro amigo dele, que também tinha comércio. Trabalhei também para esse outro colega do meu pai. E depois, já estava com 18 anos, para 19, já fui me alistar e entrei. Em 53, entrei para a Força Aérea Brasileira, lá em Belém, do Pará. Base aérea de Valdecães. Você ingressou na aeronáutica como soldado? Foi, como soldado. Aí passei aquele período de recruta e logo dei o nome para fazer um curso de cabo, que foi o primeiro curso de cabo. Depois disso, eu trabalhei um pouquinho com esse curso de cabo, que não deu promoção. Só fui até S1, soldado de primeira classe. Aí abriu novamente outro curso de cabo, eu já entrei. Esse curso de cabo primeiro que eu fiz, a especialidade era bombeiro, porque lá na base aérea tem aeroporto, né? E eu trabalhava no aeroporto como bombeiro, né, dando assistência aos aviões que estavam pousando ou decolando com algum problema, né, técnico e tal. Mas depois, quando eu fiz o outro curso de cabo, eu já fiz o curso de cabo. O segundo curso de cabo que eu fiz radiotelegrafista. Depois que eu fiz esse curso de cabo, eu fiz exame para a Escola de Especialista da Aeronáutica. E passei no exame e fui para Guaratinguetá. E aquele curso de cabo, aquele segundo, que era radiotelegrafista, eu já fiz lá em Guaratinguetá também, esse outro curso de cabo. Foi em 54, foi quando aconteceu o problema com Getúlio, né? Eu já criei um problema lá. E depois, deixa eu ver. Bom, aí
fiz o curso de rádio manutenção, RAMR. RAMR, o curso, rádio manutenção, aparelhos. E trabalhei depois, quando saí de lá, eu vim aqui para o Rio de Janeiro, quando eu me formei. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro para a Escola de Aeronáutica. Fiquei aí 6 anos na Escola de Aeronáutica, trabalhando como rádio manutenção numa companhia, esquadrilha, uma esquadrilha de aviação que era ELO, ELO, Esquadrilha de Ligação e Observação. E a gente trabalhava com o Exército também, porque esses aviões são os aviões pequenos, o L-19. E aquele pessoal lá da Vila Militar vinham para lá, porque a Escola de Aeronáutica fica lá nos Afonso, então eles vinham lá para os Afonso, lá para a Escola de Aeronáutica, para fazer os treinamentos de ligação e observação. É uma esquadrilha. Tinha outra lá para Santa Cruz, né? Essa lá de Santa Cruz, eu acho que a ligação do Exército era com a Marinha. É uma outra ligação e observação. Aí, quando foi com 6 anos que eu estava lá, que eu cheguei lá em 56. 56 eu cheguei lá, nos Afonso, como 3º sargento. Depois fui promovido, eu acho que em 62, logo nisso. Aí já fui transferido para o Galeão. Fui para o primeiro esquadrão do 2º grupo. Primeiro do 2º grupo de aviação. Lá no Galeão. Trabalhava com os aviões C-54. Trabalhei ali 2 anos, eu cheguei em 62, quando foi em 64 houve o golpe. Houve o golpe militar, aí eu já fiquei preso lá. Me prenderam logo no dia 3 de abril, me prenderam. O golpe foi dia 1º, né? Quando foi dia 2, dia 13, eu já me recolheram, já fui para a cadeia. Agora, qual a sua participação para você ser preso no dia 3 de abril, logo após o golpe? Você tinha alguma manifestação a favor do presidente da República da época, apoiando a sua reforma de base política? Eu era a favor de João Goulart. Então, por isso você causou algum ódio na oficialidade dos superiores? Foi. E você foi logo preso em seguida? Foi. Fiquei preso logo no dia 3, logo que começou o golpe. Mas é porque eu apoiava o governo de João Goulart. João Goulart. Tinha outras pessoas ali que a gente apoiava, né? Do governo de João Goulart mesmo, né? E eu falava muito, e eu defendia muito o governo de João Goulart, reformas de base, né? Reforma agrária, reforma urbana, tudo quanto era reforma política. Mas eu defendia muito mesmo, eu era muito ligado nisso. Por isso que eles já reparavam em mim, eu falava muito de política também no quartel. Eu já defendia muito esses problemas políticos, né? Até quando Getúlio morreu, que foi em 54, você vê, bem antes do golpe, né? Eu já estive preso também por causa da morte do Getúlio, e eu me aborreci lá, criei tanto caso, engrossei tanto com os oficiais, os oficiais, lá onde eu estava, era lá em Guaratinguetá, mas eu falava como se eu estivesse aqui no Rio, porque o Getúlio suicidou-se foi aqui no Rio. E eu falava com aqueles oficiais, dizendo que eles que eram culpados, e eram mesmo, né?
eram culpados da morte de Getúlio. Eu sei que eles aí fizeram com que foram reclamar com o comandante, e o comandante mandou me chamar, quis saber, aí veio me perguntando coisas assim da minha família, meu pai, no que trabalhava e tal, sabe? Aí eu fui falando, era comerciante, eu também trabalhei com ele no comércio e tal. E daquilo de lá eu já vim para a escola, mas aí o comandante achou bom a conversa comigo. Falou assim, tá bom. Aí, mas os oficiais, né, ele fala assim, meus oficiais estão aborrecidos com você, porque você andou falando aí, né, defendendo o Getúlio e tal. Aí ele falou assim, vou te mandar recolher, não vou dar parte não, vai ficar preso lá no xadrez e depois, quando eu notar que já posso te botar em liberdade, eu vou mandar te abrir lá, te soltar, né, da prisão. E ele fez isso. Com uns 20 dias que eu fiquei preso, aí depois ele mandou me tirar da prisão, porque era só para os oficiais se acalmarem, que eles estavam com muita raiva de mim. Mas esse aconteceu antes do golpe, 64, esse que você está contando aí? Esse da morte do Getúlio foi em 54. Foi lá em Guaratinguetá mesmo. Eu estava lá ainda, em Guaratinguetá. Aí o golpe eu já estava no Galeão. Então, antes de 64, você já demonstrava suas posições políticas. Era. Por isso você era perseguido. Era. Quando você foi preso em 64, foi preso para onde? Foi destinado para que presídio? Em 64, primeiro eu fiquei aquele ano todo no presídio do quartel, lá da Baséria do Galeão. Depois que eu saí do quartel, isso já, depois de outubro, já começo de novembro, foi quando deu a minha expulsão, que eu fiquei esse tempo todo preso lá no Galeão, mas sem ser expulso. Eu respondi muitos interrogatórios e tal. Mas quando foi em final de outubro, eles aí já tinham terminado todos aqueles interrogatórios. Aí era eu e mais 9 sargentos, não era eu só, não. Tinha mais 9 sargentos também que aconteceu a mesma coisa comigo, esses 9 sargentos. Aí nos colocaram fardado e tudo, sabe? Fardado de sargento. Nos colocaram num ônibus e nos mandaram para o DOPS, Rua da Relação com Inválidos, né? Era ali, Rua da Relação com Inválidos. Quem até foi lá, agora tu vê só o comandante, o que é que ele fez. Ele chamou aquele... um detetive, sei lá, um cara da polícia, Charles Boré, Ceci Boré. O Charles Boré era um cara muito da direita, sabe? Um cara reacionário à beça. Ele foi lá fazer pergunta para nós lá. Esse Boré era tipo assim, como... Naquele tempo, eu acho que o Felinto Miller ainda era vivo, sei lá. Eu sei que eles eram do DOPS, eram policiais do DOPS. Esse Boré era do DOPS. Foi lá fazer pergunta para a gente e depois nós fomos para lá, para o DOPS. Né, num ônibus, e a gente tudo fardado lá para o DOPS, que era prisão, né, civil. Aí eles ficaram lá no DOPS até querendo... a gente tinha que tirar a gravata, tirar o cinto para ir para dentro da prisão. E os policiais, viram que a gente estava fardado, né? Ficavam dizendo assim, com licença, eu vou ter que mandar você tirar seu cinto da cintura, sua gravata. Aí ficava, com licença, tem que tirar, que isso é norma daqui e tal, vocês vão ficar recolhidos.
Aí aconteceu isso tudo, né? Ficamos lá. De lá, do DOPS, nós passamos uns 2 meses só ali no DOPS. Do DOPS nós fomos para perto dos marinheiros que estavam lá no Alto da Boa Vista. Se lembra? Você esteve lá? Os marinheiros estavam lá no Alto da Boa Vista. Fomos para lá, ficamos lá junto com os marinheiros. Ficamos lá também. Eu sei que quando eu saí da prisão, já era o outro ano, já era 60, começou em 64, né? Quando eu saí já era 65, já era assim, fevereiro ou março de 65, que eu saí de lá, do Alto da Boa Vista. E os marinheiros ainda continuaram lá, eu acho, né? Lá eu conheci muitos marinheiros. Cerezo, você participou da guerrilha do Caparaó. Fui. Aquilo já foi ali já era 65, né, quando eu fui para a Liberdade. E quando da guerrilha do Caparaó já era 66. Já era 66. Outubro para novembro de 66, eu já tinha aquele conhecimento com o pessoal da Marinha e do Exército também, muito conhecimento com o pessoal do Exército e da Marinha. Aí foi justamente que eles estavam organizando a guerrilha do Caparaó, era pessoal do Exército e da Marinha, e só eu da Aeronáutica. Era o pessoal do Exército e da Marinha, o Geuci, né? Amaranto era da Marinha, aquele alto da Marinha também, como é o nome dele? Capitane, era um bocado de Marinha, tinha até você falou um dia desse no nome dele, esqueço o nome, ele era até sargento da Marinha, esqueci o nome dele, que mora lá para Alagoas, Pão de Açúcar, para lá. Sabe quem é, né? Melo, também o Melo. E um bocado do pessoal do Exército também, um bocado, sabe? Tinha até um capitão, tinha um tenente médico, tinha um capitão do Exército, que era paraquedista, né? Um bocado de gente da guerrilha. A gente era logo que começou aquele movimento da guerrilha, nós éramos uns 30. Mas depois, quando a gente já estava lá no Caparaó, uns voltaram para a cidade. E no final eu acho que nós éramos só 23. No final, quando a gente foi preso. Você foi para o Caparaó através de quem? Quem te indicou, te levou ao Caparaó? Geuci era um camarada que era da Bahia, esqueci o nome dele. Aí, também eu já conhecia de muito tempo eles, da política mesmo. Quanto tempo vocês ficaram no Caparaó? Nós ficamos até março, desde novembro, né? Desde novembro até março. Faziam treinamento de guerrilha lá? Fazíamos treinamento. E tinha uns que já tinham treinado, já tinham estado lá em Cuba, o Amaranto, o Capitane, né? E tinha esses também. E como vocês foram descobertos e presos pela Polícia Militar de Minas Gerais? É porque os moradores mesmo começaram a notar que tinha gente andando. A gente usava umas fardas verdes. A gente usava uma farda verde que era um macacão. E a gente andava por lá e tal, sabe, de noite, de dia, a gente ficava andando lá, subindo, descendo serra por lá.
Mas os moradores mesmo viram e falaram. Aí um batalhão de Manhuaçu, batalhão lá dessa cidadezinha de Manhuaçu, foram para lá para verificar essas pessoas que estavam andando para lá e para cá e tal. Eles é que foram vendo e seguindo a gente, seguindo e tal. E quando foi já perto da gente, isso já era março, né? Isso já era março do ano seguinte, né? Que a gente começou em novembro, já era março de 66, 67. Era março de 67, quando aconteceu deles cercarem lá a gente. Sendo que quando eles cercaram esse pessoal desse batalhão lá de Manhuaçu, aí eu já não estava lá, porque eles mandaram, eu e o Gelsi, o comandante da guerrilha, o nome do comandante da guerrilha era Amadeu do Exército, ele. Mandou eu e o Gelsi descer a serra. Descemos a serra, viemos descendo. Aí chegamos numa cidade chamada Santa Marta, por aí, a cidade. E a gente estava já esse tempo todo por lá, a gente já estava barbudo, né? A gente já estava com a barba grande, cabeludo. Aí entramos numa barbearia para fazer a barba. Aí já era justamente aquela polícia da PM de Manhuaçu, do batalhão lá de Manhuaçu. Eles cercaram lá a gente da barbearia e a gente foi preso. Bom, Cerezo, você assistiu à morte de um companheiro seu chamado Walter, que era um bancário. Ele foi torturado até a morte. Me conta alguma coisa sobre isso aí. O nome dele como é o nome dele? Moraes. Moraes. Como é o primeiro nome? Milton Moraes. O Milton, ele ficou muito... Quando ele estava sendo ouvido, né? Inquirido porque ali, esse pessoal que foi para lá inquirir a gente, aí, quando chegou nesse ponto, primeiro a gente foi para uma penitenciária, de lá do quartel lá de Manhuaçu, que era o quartel da polícia, né, da PM, nós fomos para Juiz de Fora, para o QG do Exército, QG da Polícia do Exército, eu acho, é o QG, era um QG do Exército, que tinha lá, Polícia do Exército, aquele pessoal era que fazia o inquérito, era um coronel, 2 capitães, 2 tenentes, né? Mas aqueles camaradas eram de um negócio aí que só fazia inquérito, inquiria pessoal da política. Como é o nome mesmo? Serviço de Informação, SNI. SNI. Hein? SNI. SNI, esses oficiais. Eles eram do SNI. O encarregado do inquérito era o Coronel Morgado. E tinha outro. Tinha um capitão, que era o capitão Raff. Eu acho que era Raff, esse capitão. Foi esse capitão, Raff, que foi lá na minha cela, de noite, de madrugada, me chamar para eu ir conversar com o Milton Moraes, que era de madrugada, ele estava lá sendo inquirido, sabe, lá em cima. E esse capitão falou assim, vai lá,
vamos lá em cima para você falar com o Milton, que o Milton não quer falar e tal, sabe? Mas o Milton era um camarada que levava muito a sério isso, sabe? Esse negócio de... Ele era contra as pessoas que prenderam a gente, porque ele considerava inimigos mesmo, porque ele era o único que não era militar no meio da gente. Aí ele estava assim muito aborrecido com aquilo que tinha acontecido com a gente. Ele não queria conversa com eles, com a comissão, não é comissão, não, é a... não sei o que de inquérito, é a comissão de inquérito, né? Ele estava aborrecido com eles e não queria falar, mas eles foram se aborrecendo com ele. Eu fui lá falar com o Milton, falou, ô Milton, tal. Aí o Milton estava assim, ó, sentado assim, sabe? Aí quando eu disse, ô Milton, fala, pode falar à vontade, aí com o pessoal que estava fazendo o inquérito, né? Com a comissão do inquérito. Fala à vontade com eles. E ele falava assim, não, gosto dessa gente e tal, né? Falou para mim, não vou falar e tal. Conclusão, eles foram se aborrecendo com ele e eu notei que os soldados ali era a PE, era a PE do Exército. Todos aqueles soldados que estavam lá eram da PE, sargento, todos, oficiais também, assim, tenente, eram todos da PE. Só não era da PE a comissão de inquérito. O coronel, os majores, eles não eram da PE, nem eram de lá, eles eram do Rio. Eles foram lá só para fazer esse inquérito com a gente, sabe? Só para pegar o nosso depoimento, né? Que esse era o SNI mesmo, não era de lá. O de lá mesmo era aquele quartel QG, né? E os soldados e oficiais e sargentos que iam lá, eles eram da PE. Naquele tempo a PE usava a botina marrom, né? Usavam um gorro assim marrom, né? Eles eram todos da PE. Eu sei que os soldados de cabo, principalmente os cabos, sabe? Começaram a ficar com muita raiva do Milton. Com muita raiva do Milton, querendo que ele falasse, e ele não queria falar. Eu penso que eles devem ter até jogado ele lá de cima, porque ficava assim, tinha que subir uma escada do térreo até lá onde a gente estava. Pode ser que eles tenham jogado ele de lá, sabe, né? E ele caiu, bateu com a cabeça no chão. Que ele morreu, saiu muito sangue da cabeça dele. Não sei se foi porque ele caiu lá de cima e bateu com a cabeça no cimento, ou foram aqueles militares, soldados e cabo da PE que andaram batendo na cabeça dele. Eu sei que ele foi levado dali para o hospital militar, ali era Juiz de Fora. Eu estava na 11º RI, eu estava no 11º RI. Tinha outros que estavam num outro quartel, 10º RO. Logo que a gente chegou lá, nós fomos para uma penitenciária. Aliás, quando aconteceu isso com o Milton, a gente ainda estava na penitenciária, uma penitenciária lá de Linhares, vizinho a Juiz de Fora. A gente ainda estava na penitenciária, porque como a gente estava sendo inquirido, estava naquela fase de inquérito, a gente estava cada um num cubículo, sabe? Cada um numa cela. Cada um numa cela, não juntava justamente porque eles queriam saber
do que a gente falava, mas sem deixar a gente conversar um com o outro. A gente não podia conversar, a gente estava, como é que fala? Era sem poder falar um com o outro, né? Tinha sempre um polícia, um soldado do exército passando para lá e para cá. Era o pessoal todo da guerrilha, estava dentro dessa penitenciária, no primeiro andar. E o Milton também estava lá. Mas eles, quando chegaram com o Milton lá, onde ele estava, na cela, tinha que passar pela minha. Ele estava do mesmo lado da minha cela, mas passava da minha, quando vinha lá de fora da porta, pela galeria, passava da minha cela. Então, eles passaram com ele, ele já morto, né? Passaram com ele ali parece uma rede, né? Eles carregando assim, e botaram ele lá, naquela cela lá. Mas quando foi de manhã, eles já disseram que ele tinha se suicidado lá na cela. Falaram que ele tinha se suicidado. Mas a grade era tudo baixinha, suicidou-se com lençol, amarrou na grade o lençol, né? Suicidou-se, mas a grade era baixinha, não dava. Ele já passou, ele já veio e foi de lá, que ele deve ter caído lá de cima, ou jogaram ele lá de cima para baixo, e ele já veio e foi com a cabeça na seta quebrada, sangrando, né? Sangrando, enrolado em lençóis. Cerezo, após você ser preso com o seu grupo, você foi para uma segunda prisão. Hein? Foi para uma segunda prisão, né? Foi preso mais uma vez. Você foi preso logo em 3 de abril de 64, depois você foi preso depois da Guerra do Caparaó. Sim. E foi para onde depois a prisão? Qualquer prisão? Aquela prisão, depois que eu saí daquela, do Caparaó, deixa eu me lembrar. Eu estive de lá. Depois que eu saí de lá do Caparaó, eu estive no Exército, né? No 11º RI. Aí eu fiquei lá mais de um ano. Onde é o 11º RI? É lá em Juiz de Fora. Uns estavam no 4º Regimento de Obuses, que também é lá, é outro quartel, Juiz de Fora. E outros, não sei se eles foram para o 12º RI, que já é em Belo Horizonte. Eu sei que eles separaram a gente. Ficou um no quartel, tudo do Exército, tudo quartel do Exército. 4º RO, 11º RI, foi onde eu fiquei, 11º RI. Agora, depois que passou de um ano, eu acho que eu já estava passando ali 1 ano e 8 meses que eu estava lá, aí eu pedi para ir para o Rio de Janeiro, sabe, para a cidade do Rio de Janeiro. Aí fui para lá. Sabe para onde que eu fui? Para Fortaleza de Santa Cruz. Fortaleza de Santa Cruz. Fiquei o restante lá. Quantos anos? Já tinha 1 ano e 8 meses lá em Juiz de Fora, no 4º RI. Fiquei mais 1 ano e 4 meses na Fortaleza de Santa Cruz. Nesse período você já não Que era 3 anos total. Nesse período você já não era militar, já estava expulso da aeronáutica. Já. Muito bem. E aí você, quanto tempo cumpriu de cadeia? Foi? Quanto tempo cumpriu de cadeia, de pena? Então, foi 3 anos, sendo que eu já tinha passado 1 ano preso. Quer dizer, fez 4 anos tudo. 4 anos. E você, após sair dessa prisão, foi fazer o que na vida civil? Eu andei trabalhando com concerto de rádio e televisão, andei trabalhando. Mas depois eu me envolvi com tráfico de maconha, porque lá onde eu estava morando, era até um lugar onde o Tatá morava também. Aí eu andava consertando por ali televisão,
ia na vizinhança também, que eles vinham me chamar para consertar a televisão e tal, eu ia na vizinhança fazendo conserto. Mas tinha um morador de lá que ele lidava com isso, com o tráfico de droga. Aí eu passei a conhecer esse morador, aí andei fazendo também umas compra e venda de droga com esse morador de lá. Aí acabei sendo preso também por causa disso. Aí foi preso por isso? Foi. Quantos anos puxou de cadeia de novo? Depois disso, aí eu fiquei uns 8, 9 anos. Bom, como você já tinha mais de 10 anos de aeronáutica, a sua família ficou recebendo uma pequena pensão, não é verdade? Foi. Era. Isso era para manutenção, dá para se manter precariamente, né? Dá. Muito bem. Aí você foi reintegrado à aeronáutica, através de advogados, como é que foi a sua reintegração? Como eu já estava expulso, quem ficou recebendo o dinheiro não era a minha família, não. Era a mulher com quem eu tinha casado. Ela que recebia o dinheiro. A gente não recebia. Nem eu, nem a mulher. Sim, como aconteceu a sua reintegração aeronáutica? Como é que foi a reintegração? Foi através da justiça? Quem foi o advogado? A reintegração, deixa eu me lembrar, né? Engraçado, já. Foi o Gerson? Foi o Sena, o advogado? Foi a reintegração, né? Foi o Sena? Não foi o Sena, não. Deixa eu ver como é que foi. Foi já na UNA? Foi na UNA, porque o Sena não conseguiu nada. Foi na UNA. Porque você foi reintegrado como segundo sargento. Foi. Como segundo sargento. Era segundo sargento. Depois, pela comissão de anistia, você foi a capitão com provento de major. Foi. Muito bem. E qual a sua participação na UNA? Em que ano você chegou para a UNA, ingressou na UNA? Em que ano você ingressou na UNA? Era quando o presidente era o Coutinho. Foi mais ou menos 94. Era, Mais ou menos 94. 94. É. Muito bem. Você Era hoje faz 94 parte mesmo. da diretoria da UNA. Hein? Você hoje faz parte da diretoria da UNA. Já há Sim. muito tempo você faz parte da diretoria da UNA. O que você acha da UNA? Em que ela foi útil para a sua reintegração às Forças Armadas? A UNA? A luta foi toda da UNA. Que não houve outro, porque lá com o Sena só estava tratando era assim como é que fala que é só dentro a luta do Sena era só dentro da aeronáutica mesmo, como é que, quando é assim, era administrativamente mesmo. Agora já a UNA é que lutou lá em Brasília, lutar lá com a comissão de anistia, né? Foi a UNA, porque o Sena não. O Sena só viu a parte da aeronáutica, procurando me reintegrar lá. Eu não sei se eu fui reintegrado lá, acho que não, pela aeronáutica, não me lembro também. O que você acha desse movimento da UNA em fazer esses depoimentos para montar a memória da UNA? O que você achou disso? Eu acho muito bom, interessante isso. Você tem 10 minutos para falar sobre política, o que você quiser. Pode começar. Eu sou muito ligado à política. Muito mesmo ligado à política. É a minha vida, a minha ideia é essa.
é a política mesmo. Só não entro para partido nenhum. O único partido que eu entrei foi o Partido Comunista. Mas acabaram, desgraçaram, acabaram. É tanta gente que de política não quer nada, sabe? Eles são inimigos do socialismo, isso que eu noto. Eles são inimigos do socialismo. Eu gosto do socialismo. Eu gosto do socialismo. Eu acho que o socialismo é aquilo que Jesus pregou. É o socialismo. O meu socialismo é aquele de Jesus, sabe? Então, como eles torturaram Jesus até a morte, olha só, torturaram Jesus até a morte, pregaram ele na cruz. E depois disso, eles ainda acharam que era pouco, sabe o que eles fizeram? Passaram 300 anos matando cristão que falasse o nome de Jesus. Passaram 300 anos, olha só, é muita coisa, 300 anos, o Império Romano. Império Romano, aquele pessoal do Império Romano, os militares, né? Eles mesmos não podiam falar de Jesus, que eles prendiam e matavam, sabe? Tem tanto capitão do exército que era do Império Romano, tantos capitães que eles mataram porque falaram em Jesus, né? Os últimos que eles mataram, e depois eles pararam de matar, porque quando foi, depois de 300 anos, veio Teodósio, o imperador Teodósio, que já passou a considerar assim, que aquele que fosse apanhado defendendo o cristianismo, a ideia de Jesus, ele já não seria mais morto, né? Já não teria mais pena de morte. E depois veio Constantino, né? Foi o último que considerou que o cristianismo seria a religião do Império Romano, veja só. Eles aí admitiram, para parar com aquele negócio, eles aí adotaram o cristianismo. O Império Romano adotou o cristianismo, isso depois de 300 anos, porque eles ali já estavam matando. Sabe quem que eles já estavam matando por causa do cristianismo? Eles estavam matando eram os militares, as forças armadas deles, porque eles eram militares do Império, né? Era o exército do Império que eles estavam matando. É que eu esqueço o nome deles. São Sebastião foi um desse, até que foi um que deu um problema danado lá para o Império Romano, foi o Sebastião, capitão Sebastião, porque ele era tão... A tropa gostava tanto do Sebastião, capitão Sebastião, a tropa gostava tanto dele que quando eles mataram esse capitão Sebastião, e ficou um problema ruim dentro do exército romano, problema ruim, porque os soldados, sargentos, todos ficaram chocados com aquela morte do capitão Sebastião. Mas tinha um outro capitão também que fez muito os outros soldados e sargentos do exército do Império, né, do Império Romano, também sentiram muito. Eu esqueço o nome dele, deixa eu me lembrar. Era outro capitão também, que aí ficou como santo, né? Que eles chamam Santo Expedito. Vocês faltam 5 minutos. Eu queria que você falasse agora, 5 minutos restantes, sobre o momento nacional. O que você acha? Se esse governo tem saída, qual a sugestão que você dá para uma saída para esse governo, para ele se recuperar? Para esse governo, né? Olha, esse problema do governo, eu só consigo analisar assim, que eu acho que está mais correto assim para a gente analisar, quando a gente
considera que os Estados Unidos, que o Brasil é colônia dos Estados Unidos. Aí dá para a gente analisar que o Brasil é colônia dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um imperialismo, né? Então, como o Brasil é colônia, dá para a gente notar, por exemplo, esse Congresso que fez aquilo com a Petrobras, aquela roubalheira toda, e até a Dilma se envolveu naquilo, Lula, PT também se envolveu, quer dizer, eles se sujaram todos com aquela roubalheira da Petrobras, que a Petrobras é uma instituição de muito valor para o povo brasileiro, de muito, muito valor. Então, quem lutasse contra a Petrobras estaria agradando o Império lá, que fizesse tudo de mal para a Petrobras, agradaria o Império. Tanto que o Império, o imperialismo norte-americano, ele tem um olho grande na Petrobras. Se a Petrobras ficar bem, que a pessoa faça ela não prestar mais mesmo, aí eles arrematam ela no leilão, a Petrobras. Esses poços também aí, petrolíferos ali do pré-sal, e isso tudo vai ficar bom para eles, pegar também pré-sal. Tu vê que a Dilma mesmo já andou leiloando no Campo de Libra umas partes que tem rico em petróleo e petróleo de melhor qualidade, porque quando eles se interessaram em comprar esse petróleo lá do pré-sal do Campo de Libra, quando eles se interessaram, eles não vieram comprar sem ver, sabe? Sem estudar ali o que é que tinha de petróleo lá embaixo. Então foi Estados Unidos, são petroleiras mesmo, das petroleiras mais que têm mais conhecimento em explorar petróleo no fundo do mar. Foi dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Holanda. Então, essas petroleiras, elas examinaram e compraram o que tinha de melhor, para tu ver. E eles continuam querendo comprar mais na certa. Aí... Está encerrado. Muito obrigado pelo seu depoimento. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.